Olá, sejam bem-vindos ao canal Balneário, mais um episódio de Futebol de Aveiro. Desta feita, nos nossos estúdios no Grande Cravo, temos o Joel Rodrigues, treinador do Grupo Desportivo Milheiroense. Antes de mais, Joel, muito obrigado pela tua presença cá nos nossos estúdios. E como de sempre, e como faço com os outros treinadores, faça a favor de se apresentar, o seu passado no futebol e até onde chegar, até chegar ao Milheiroense. Ok, desde já agradeço em meu nome pessoal e em nome do Milheiroense o facto de mostrar interesse a uma entrevista. E apresentando-me, como já disse, Joel Rodrigues, tenho 33 anos, sou treinador há cerca de 10 anos, tenho licenciatura e mestrado em Ciência do Desporto, com especialização em treino de alto rendimento. Entretanto, tenho uma pós-graduação feita há relativamente pouco tempo na FMH em Lisboa, que é talvez um dos melhores cursos atualmente a vigorar aí na Europa, que é uma pós-graduação em High Performance Football Coaching. Isto, pronto, o meu passado é académico e como jogador fiz a formação toda, comecei no Canedo, entretanto joguei no Feirense e Rifanense. Entretanto acabei no meu último ano, ou seja, primeiro ano de séniores, acabo por ir para o Exército, entrei na Academia Militar. E, entretanto, depois prossegui os estudos, acabei por ingressar na UTAD, Vila Real, tirei o curso de desporto, em que fiz lá a licenciatura e mestrado, como já referi. E, entretanto, iniciei, nomeadamente, o meu percurso ao fim de 4 anos de faculdade, iniciei na minha primeira experiência na equipa da faculdade feminina, a minha primeira experiência como treinador principal, e depois entrei no curso de treinador nível 1, à qual eu acabei por não o fazer todo, porque tive equivalência através da faculdade. Entretanto, nesse curso conheci, como é óbvio, treinadores e coordenadores. Eu acabo por fazer o meu estágio no Lusitânia de Lourosa, onde estive com o Martelinho, tanto na subida do Distrital na altura para o Campeonato Nacional de Séniores, que era agora à data a terceira Liga 3, que na altura não havia Liga 3, era Campeonato Nacional de Séniores. Faço 2 épocas com o Mister. Entretanto, depois faço o percurso natural de um treinador que de baixo a pulso, em que vou treinar traquinas, começo nos traquinas de Lourosa. Entretanto, na mesma época, sou convidado a ser o adjunto dos Júniores na altura do Campeonato Nacional. Nesse ano conseguimos, na altura que não era muito usual, ao contrário da história recente de Lourosa, manter equipas nacional, conseguimos manter os Júniores Nacional. E no ano a seguir, subi com o treinador, que era o Frederico. Foi promovido à equipa sénior e eu subo com ele para a equipa sénior no Campeonato de Portugal, do Lusitânia de Lourosa. Eu não sei precisar as datas, mas mas a fazer não, o que interessa é o percurso. Sim, um briefing. Estou no Lourosa como treinador adjunto principal da equipa sénior. Faço uma época de bastante aprendizagem, muito boa, não só pelos jogadores, mas pelo contexto. Entretanto, no ano a seguir, vou para o clube rival, vou para a União de Lamas, onde, por fruto também de uma certa amizade que conheci nos cursos de treinador, que acho que é importante, com o coordenador à altura, que era o Emanuel Mendes, acabei por ingressar na equipa de iniciados. Nesse mesmo ano não acaba a época, porque recebo um convite de Lourosa a meio para a equipa do Campeonato Nacional de Júniores, num convite que não pude dizer que não, pela minha ligação também ao clube, que é uma ligação já familiar, e eu entrei nessa época. Concluindo essa época, não conseguimos nos manter, mas continuo a dizer que foi um dos meus maiores sucessos, porque pegámos numa equipa que estava em último e conseguimos ficar nos piores quintos, ou seja, nós fizemos muitos pontos nessa época. E guardo grandes recordações e depois valeu-me. Porquê? Porque aí a gente ganha resiliência, porque nem sempre nós também temos que saber tirar dos momentos menos bons coisas positivas, e muitas das vezes ganhamos e às vezes as vitórias ocultam e o sucesso oculta coisas que nós temos que melhorar, e nós com o sucesso acabamos por relaxar, e a partir daí a gente desce. No ano a seguir o inicia a época, mas acaba por vir embora na transição da atual direção de Lourosa que entra, houve ali umas mudanças.
tive para ir para a Associação de Futebol do Porto, já tinha uma espécie de um pré-acordo com a Dragon Force Vital e Spark, a equipa deles de competição, se não me engano, sub-17, para ingressar no final da época. Entretanto, recebo um convite dos Moris e eu acabo por aceitar. E os Moris de Júniors, é óbvio. Eu vou treinar os Júniors, em que vou só fazer a segunda volta. Eles tinham sido repescados para a primeira divisão distrital. E eu assumi a equipa em dezembro, tínhamos 0 pontos e conseguimos, aí sim, aí foi um sucesso, mesmo convicto, porque nós conseguimos fazer o que era impensável, que foi a manutenção na primeira divisão de Júniors. Também é verdade, seja dita, tive acesso a jogadores fantásticos, que é raro acontecer. À altura, os Moris tinham uma equipa muito boa com o Narciso Ratinho nos séniores, porque havia ali não só com o antigo presidente, o Godinho, como o conjunto de empresários que tinham. Eu tive acesso a jogadores de um calibre excepcional, pelo menos posso lhe dizer que inclusive um jogador internacional brasileiro chegou a vir. Então, um treinador é tão bom quanto aquilo que é a qualidade dos seus jogadores. Eu costumo dizer isso em termos de expressão. E eu tive essa benéfica, essa sorte, e eles também fizeram a sua parte, e mesmo tendo essa qualidade, acho que é de realçar o trabalho que essa equipa fez. Entretanto, faço mais um ano nos Moris, em condições diferentes, porque começámos de início, foi uma época completa, em que fazemos uma equipa de raiz e tivemos a disputar o campeonato até ao fim. Ficámos depois nos 4, 5 primeiros, se não me engano, já não sei precisar. Chegámos à meia-final da taça, perdemos nos penaltis com o São João de Ver. Na altura, o São João de Ver tinha uma excelente equipa também com a SAD, que eles têm um projeto de SAD, uma equipa também brilhante e belíssima, também com jogadores muito bons. Mas foi uma época muito, muito, muito gratificante para uma equipa que nunca tinha estado na primeira, e nós no ano a seguir lutámos pelo campeonato com a São Joanense, com o Anadia e com o Taboeira, e nós estivemos ali na luta, e mesmo com o Lourosa, na altura o Lourosa não estava no campeonato nacional. Entretanto, volto outra vez à União de Lamas como treinador de júniores, uma época que arranca difícil, mas acabou por não se concretizar até ao fim por causa do Covid. Foi quando aquilo que a todas nós assolou, não só no futebol, mas na sociedade em geral. Acabámos por parar o campeonato, estávamos já bem classificados. Quando digo já bem classificados, porque uma altura que nós estávamos ali a tremer, mas já estávamos também nos 5 primeiros, estávamos nas quartas de final da taça, e vislumbrava-se um final da época para o nosso lado positivo, mas a gente sabe que isto de futebol as coisas mudam de um momento para o outro, mas sentia-se nesse processo. Entretanto, recebo um convite no meio da paragem do presidente da SAD de São João de Ver à altura, que era o Carlos Branco, com um convite para ingressar na estrutura, para fazer uma equipa de júniores para atacar a subida de divisão. E tenho muita pena que essa época não tenha arrancado para a formação. Os séniores jogavam na altura, como a gente deve se recordar, sem público. Os júniores para treinar tinha que ser com aquelas condicionantes todas, e nós fizemos uma equipa muito, muito boa, muito, muito boa. Tive 2 diretores fantásticos, inclusive esses 2 diretores ainda continuam no ativo, e foram 2 pessoas que me ajudaram na altura a fazer um plantel. Porque é que eu lhe digo que seríamos grandes candidatos à subida? Porque essa mesma equipa, no ano a seguir, quando arranca o campeonato, e eles já eram séniores, essa equipa foi dividida na altura entre os Moris, que desce do SABSEG para a primeira e que volta a subir, e outra metade vai para o Relâmpago Nogueirense. Um dos diretores é atualmente o diretor do Relâmpago Nogueirense, e essas equipas, como viram, o Relâmpago está no SABSEG e os Moris estão no SABSEG, portanto, para você ver a qualidade dos jogadores que a estrutura conseguiu montar. Mas acabamos por não arrancar, não houve campeonato. No ano a seguir, volto ao Lusitânia de Lourosa, vou, ironicamente, treinar a geração que eu comecei o meu primeiro percurso no futebol federado, que foi o Chuva-9, ou seja, eles já eram juvenis, eram sub-16. A geração mais talentosa à data que eles tinham, que tinham grandes esperanças. Então eu entro no Lourosa para disputar o campeonato da 2ª Divisão Distrital, só que fomos repescados antes do campeonato, fomos para a primeira. Então nós competimos com uma equipa de sub-16 no campeonato sub-17, para mim dos campeonatos mais difíceis e mais competitivos em Aveiro, o campeonato sub-17 da primeira divisão.
Fizemos um excelente campeonato. À data o campeonato está um bocadinho atípico porque normalmente as equipas principais estão nos campeonatos nacionais e na altura a São Joanense não estava no nacional, era a equipa principal da São Joanense, a equipa principal do Taboeira, era a equipa principal que me esteja aqui a lembrar, eu ia dizer a Nadia, mas acho que a Nadia não, a Nadia estava no nacional, mas nós tínhamos uma equipa de primeiro ano muito engraçada. Isto para lhe explicar o quê? Foi um campeonato em que do primeiro até ao sétimo estava tudo muito junto. O fosso era entre o sétimo para baixo. E nós conseguimos estar ali também nos 5 primeiros. E no ano a seguir recebo um convite para subir à equipa do Nacional de Sub-17. Subi com o escalão e fomos disputar a primeira edição da segunda Divisão Nacional, porque antigamente só havia uma Divisão Nacional. E eles naquele ano, Lourosa estava na primeira, não conseguiu manter porque também era muito difícil. O que foi feito foi desceram muitas equipas para reequilibrar os campeonatos. Acabaram por ficaram na segunda divisão distrital e eu entrei nesse campeonato, segunda divisão distrital, onde calhámos numa série bastante competitiva. Tínhamos o Porto B, que foi o primeiro ano das equipas B. O Porto deixa de ter o protocolo padroense e passa a ter equipas B. Então era a equipa B do Porto, Taboeira, que tinha subido no ano anterior. Jogámos com o Caldas, ou seja, a riqueza desse campeonato é que calhámos com o Caldas, das Caldas da Rainha, acabámos por apanhar equipas como o Ansan, que nós não conhecemos daqui da zona, mas são equipas diferentes, até na Guarda fomos jogar, e isso aumenta aquilo que é a competitividade e o gosto na competição. E eu não acabo a época, infelizmente. Deixo o Lourosa em segundo lugar, juntamente com o Porto e o Taboeira, a lutar pelo lugar de subida. Uma saída que, muito por fruto de uma decisão que tive que ser tomada, porque entrei na pós-graduação em High Performance Football Coaching na FMH. Essa pós-graduação é feita para treinadores que já são profissionais. E eu felizmente consegui uma carta de recomendação, porque eu era o único não profissional do curso, éramos 10 e era o único português. Pronto, o curso, apesar de ser dado em Portugal, é um curso internacional, portanto é tudo em inglês. Consegui a carta de recomendação de um treinador, por questões de sigilo eu não quero estar aqui, claro, porque eu não sei se tem autorização ou não, e eu provavelmente teria autorização para falar, mas eu tenho uma espécie de mentoria com esse mesmo treinador, um treinador de renome, mas em todo o caso ele fez-me a carta de recomendação. Tive sorte, consegui entrar, só que houve uma particularidade que era feito em regime intensivo, de semanas completas de aulas de domingo a domingo ou 2 semanas seguidas, só que era feito nas paragens para as seleções. Porquê? Os meus colegas de curso eram todos treinadores já profissionais, para os campeonatos, vinham a Portugal fazer o curso e depois voltavam quando os campeonatos retomavam. E na altura a segunda divisão, todos os campeonatos nacionais paravam, mas a nossa segunda divisão não parava. Então houve ali um atrito onde eu tive em que o clube teve que me dar a escolha, que é, não achámos por bem, porque temos o campeonato a decorrer, e eu tive que respeitar à data a posição do clube, e eu como tenho que perceber, tenho que entender porque eu estou na legitimidade, e é um clube no qual eu também tenho enorme respeito. Eu também disse, não é por aí que eu vou levantar problemas. Pensei, entrei na pós-graduação. Para terem uma noção, é verdade que deixo de estar a treinar, mas na pós-graduação que ainda me falta acabar o módulo, que é com o José Mourinho, porque ele é o coordenador do curso. Tivemos aulas e dias intensivos com o Ruben Amorim à data no Sporting, até fomos um dia Alcochete inteiro ver o treino, em que ele depois nos explicou, depois como uma aula académica, tudo o que fazia, e tivemos com o adjunto, o principal do Pepe Guardiola, Carlos Vicens, que veio de propósito e veio-nos dar também a metodologia, ou seja, nós tivemos acesso a todo um conjunto de ciências que apoiam o desporto e de profissionais de excelência, ou seja, não foi, ao contrário do que eu estava à espera, algo mais académico, foi algo muito prático, académico, mas na prática. O que é que interessa, o que é que não interessa, porque aí é que está o conhecimento, está acesso, não precisa-se de fazer este investimento para se ter conhecimento. A parte mais difícil é pegar no conhecimento, esmiuçar e o que é prático e o que é que funciona, e depois isso é uma questão da experiência individual de cada um de nós. Entretanto, eu tenho que fazer um estágio, à altura vou fazer um estágio de observação para o Paços de Ferreira,
E na altura o Paços Ferreira, que o César Peixoto estava numa fase na primeira divisão muito complicada, não tiveram para me deixar ir ver os treinos da equipa principal, não deixaram, eu compreendi e fui ver a equipa de júniores. Foi igualmente prazeroso e gratificante, e nessa altura recebo um telefonema da São Joanense, que estavam a disputar a primeira divisão de júniores, de distrital, a perguntar se eu estava disponível, e eu disse que estava disponível, expliquei a situação do curso, e eles não se opuseram, disseram que para eles era tudo bem, faltavam 11 jogos, e queriam subir, e o grande objetivo era subir, e a equipa, nesse mesmo campeonato, tinha tido já um grande conforto pontual, tinha perdido esse conforto, e quando eu aceito o convite, que naturalmente aceitei porque também já estava com o bichinho de estar há uns meses sem treinar, e é São Joanense, e nós nunca, acho que são clubes que nós, na formação e em sénior, são clubes que têm um histórico e a realidade deles, nós temos que olhar a realidade, são clubes que não se pode dizer que não. Aceitei, e nós acabámos a época com o objetivo cumprido, fomos campeões, nós subimos os júniores ao campeonato nacional, conseguimos fazer as 10 vitórias consecutivas muito difíceis, num contexto em que parecia que era tudo fácil e não era, e somos campeões nesse ano, mas reconhecendo que o meu trabalho foi mais gerir o que já estava feito, porque não há milagres. Tem que se dizer que acho que é inglório também para o antigo treinador que eu fui substituir ter saído, mas muitas das vezes as questões relacionais ditam que o treinador tenha que sair por fruto ou do desgaste, e eu senti um bocadinho isso, que era um ambiente, era mais uma questão de relações do que propriamente de trabalho, e eu só peguei do trabalho muito bem feito na altura para o Edmundo Silva, que é um treinador altamente conhecido aqui na zona de Aveiro, foi meu coordenador muitos anos no Lourosa, e na altura até liguei para ele para já dar a notícia que tinha sido convidado, e eu consigo porque ele tinha feito grande parte do trabalho, então foi só pegar no que estava bem feito e gerir. Entretanto, faço o campeonato nacional, uma época bastante difícil para o São Joanense, porque nós temos um plantel no campeonato nacional se calhar não tão bem preparado para aquilo que era a realidade competitiva, e ainda para mais por experiência própria, porque tive bastantes anos na segunda divisão nacional. Zona Norte é a zona mais forte, ou o grupo B geralmente é o grupo mais forte do campeonato nacional, e eu acabo por ir embora à terceira ou quarta jornada, e eles infelizmente não conseguiram a manutenção. O problema ali na era do grupo foi um conjunto geral, era muito difícil, e foi as dores de crescimento, e a gente tem que olhar para trás, e fico com pena que a São Joanense não se tenha mantido. À partida, à data, eles estão bem classificados para voltar aos campeonatos nacionais em júniores, e acho que voltarão a estar no lugar onde devem estar. Pronto, e neste hiato, porque eu acabo por sair. Porquê? Porque o meu pai, questões pessoais, o meu pai tem um problema de saúde, e ele, no trabalho dele, ele tem um estabelecimento, por causa de Covid ter perdido os empregados, vem aquela pergunta, estamos na gíria sair do burro no meio da ponte, não é? Ou estar à beira do precipício e pensar, bem, a minha família precisa, ainda não sou profissional, eu teria que, ou eu ajudava, ou eu arriscava na mesma no futebol. Olhei ao contexto, também senti que as coisas não estavam a correr também de feição, e eu e a São Joanense decidimos cessar funções. Então tive um ano dos mais difíceis, porque tive a trabalhar sem o futebol pela primeira vez, como realidade do cotidiano, e acabo por receber o convite do Grupo Desportivo Milheiroense, sem estar a contar, a quando a nova direção assume, através se calhar da melhor forma de publicidade, que é a boca de uns e uns que falam e outros que não. E chegou o contacto e fluiu naturalmente. Tive uma reunião, gostei muito da forma como esta direção me abordou, e nas reuniões que fizemos 2 reuniões,
E o projeto acabou, eles acabaram por decidir os meus serviços, e estou muito feliz pela minha primeira experiência com futebol sénior principal, esteja de ser num clube com uma Milheiroense, com a história de Milheiroense, e principalmente com a direção que eu tenho, que é espetacular. Mister, em termos de equipa técnica, tem alguns elementos, né? E já agora, eles também são gente, faça favor de os apresentar. Pronto, vou apresentar. Atualmente tenho o João Cruz, como treinador de guarda-redes, que também estava na São Joanense e Lourosa, e o João Cruz acaba por aceitar o cargo, muito por fruto, se calhar, de uma decisão difícil, porque ele tinha o Feirense, porque ele também tem uma ligação histórica ao próprio Feirense, mas optou por vir. E tenho o Pedro Oliveira, um rapaz que ainda está a acabar a faculdade em Coimbra, mas que consegue conciliar, então está na nossa equipa técnica. E tivemos o Francisco no início da época, mas por fruto de condições laborais, não teve condições para continuar. E é a minha equipa técnica, com muito orgulho, que é fantástico trabalhar com eles também. Ainda bem. Quando essas reuniões com o presidente do Milheiroense, claro que foram colocados objetivos, ou foram colocadas algumas metas, podemos saber quais foram para esta época? Olha, é um ano, eu até na altura cheguei a dar uma pequena entrevista, que está que a AFA TV andou a fazer a vários treinadores, naturalmente. E eles, na altura, perguntaram isso, que é um ano particularmente especial e diferente. Porque o Milheiroense, à data, nos 2 anos anteriores, sempre teve uma aposta forte para subir, acabaram por não conseguir, por questões de pormenores, e acabaram, infelizmente, por não subir. Este ano foi um ano totalmente diferente, foi um ano em que não se investiu tanto por questões naturais, porque nova direção entra, retifica contas, também a passagem, que foi uma passagem pacífica, porque a antiga direção, e bem, há aqui enaltecer que a antiga direção do Milheiroense fez um trabalho fantástico ao saldar as dívidas que o clube tinha, e neste momento é um clube estável e saudável. E nós, como sabemos, foi um ano zero. Então nós, na altura, definimos que queríamos fazer uma equipa competitiva, uma equipa que tentasse estar nos lugares cimeiros, ou lutar por lugares cimeiros. A gente fala sempre ali entre o 6º lugar para cima, e potenciar ao máximo o grupo de jogadores que nós iríamos contratar, porque nós contratámos muito atletas que vieram das faculdades e que estavam parados sensivelmente há 6, 7 épocas, e jogadores que venham de lesões graves, que eu conhecia, e então houve ali um tentar reabilitar, também a pensar no futuro, porque é uma forma de o já adquirir, ajudar esses jogadores, e esses jogadores que sabemos que têm muita qualidade, ao ficarem connosco, numa época a seguir, já temos uma base feita com qualidade, e a gente também os ajuda, porque são atletas que sentiram por bem que queriam voltar ao futebol, e eu agradeço a confiança deles, como é óbvio. Então o objetivo sempre era lutar pelos lugares cimeiros, e ver no que daria. Nós nunca estabelecemos uma subida de divisão, porque para a nossa realidade seria irrealista, mas podemos dizer que só até bem pouco tempo é que se calhar esse sonho ficou por terra, porque tivemos ali perto e a pressionar os grandes candidatos desta época, e o campeonato desta época também ganhou outra cor, porque com mais equipas, e acho que o nível de competitividade aumentou bastante, até porque as equipas que desceram da primeira para a segunda são equipas fortíssimas. O Sanguedo, com um histórico muito grande da primeira, desceu, naturalmente é uma equipa fortíssima, e podemos ver o caso do Fajões, que o ano passado acabou atrás do Milheiroense e atualmente está bem posicionado para subir, e já nem vamos falar Fermia Desigual, o Macieira de Câmara, excelente equipa, o Valga, que costuma ficar na série abaixo, bem ali, ou seja, isso tudo vai enriquecer o campeonato. E estamos frustrados, porque sentimos ali uma altura do campeonato, sentimos que poderíamos estar ali na luta, e era legítimo, e que iríamos conseguir, mas acabámos por cair na realidade e não conseguimos, mas não baixamos os braços, porque nós temos outros objetivos passam, e nós temos que nos agarrar a processos
e alcançar resultados independentemente de tudo, porque nós não queremos estar ali a passar o tempo. Então, se não é para passar o tempo, e já por mim próprio, porque foi a primeira coisa que eu disse aos jogadores, eu também não estou aqui para passar o tempo, é uma questão de carreira, foi a oportunidade que me surgiu. Independentemente de ser segunda distrital, é a minha oportunidade, é a minha realidade e para mim é a melhor. Então eu foco-me nisto como se estivesse a treinar na Primeira Liga. Mister, já tocou um bocadinho no que eu ia pedir a seguir, que é um rescaldo do que foi jogado até agora. Já falou que aqui houve uma altura que houve uma certa expectativa, que poderia ser mais alguma coisa, mas e eu já vou introduzir outra, que é, nisto tudo, há um modelo de jogo que já pensado, ou é um modelo de jogo relativamente ao plantel que já tinha, que foi pensado, ou que foi contratado, em que mistura que isto se deu? Isto é uma mistura. Exatamente, e atenção, porque nós às vezes esquecemos, nós em desporto, seja a modalidade que é, principalmente coletiva, é a mistura. Nós estamos a falar de um processo de integração de 20 e tal pessoas, que são jogadores, e a gente esquece que às vezes são pessoas, e nós temos, então isto dá assim a mistura. E a pergunta do modelo de jogo já é muito inerente a mim enquanto treinador, a forma como eu vejo o jogo. Eu tenho princípios inerentes que eu gosto, mas o meu modelo de jogo é sempre em função do plantel que eu tenho. Nós formamos a equipa, olhamos para a equipa e vemos onde é que está a maior parte do talento. E eu, como treinador, tenho que ter a capacidade de meter o máximo de talento no meu 11 e criar as condições ideais para que o meu talento se expresse. E creio que isso tem sido o grande sucesso da nossa época, principalmente agora. Até porque, quando a gente fala de modelo de jogo, por exemplo, não é só sistema tático, estamos a falar de princípios, como é que a nossa equipa se vai comportar, por exemplo, num momento sem bola, se vamos querer, se temos característica para jogar com 60 metros nas costas da defesa, se nós temos um tipo de jogador mais lento ou mais receoso, e se nós temos uma equipa mais expectante. Com bola, eu sou muito treinador do depende. Eu acredito muito em ocupar posições ofensivas e depois o que define é as relações que nós criamos em torno da bola. Se é o jogador X, Y, Z, aquelas combinações em função de um determinado posicionamento, ou seja, nós é jogo posicional, mas a decisão está sempre inerente aos jogadores. Seja ela melhor ou pior, o que vai ditar isso é a qualidade do mesmo e a evolução do mesmo, porque aí depois a gente poderia tocar que esta mistura mesmo, durante a época, nós já alterámos várias vezes só a posição, mas os princípios são os mesmos. A gente quer tentar, porque há momentos em que nós não conseguimos controlar, mas na maior parte dos jogos nós conseguimos controlar a bola. Nós sentimos muito mais dificuldade a jogar em casa, ironicamente por causa do relevado. O nosso relevado em muitos momentos prejudica-nos porque ele é muito incerto, mas agora está muito melhor, mais um esforço da nossa direção que está a fazer um tratamento em que ela já está notoriamente recuperada e muito melhor, mas nós notamos claramente a instabilidade quando a gente jogava no sintético para lá. Ali a grande vantagem era em termos físicos, porque as equipas adversárias cansam-se mais e não estão habituadas. O relevado natural é complicado, mas isto para dizer que nós temos este princípio, ou seja, nós com bola queremos ter e controlar o jogo, manter as posições fundamentais. Aquilo que normalmente não é inegociável no modelo de jogo é a parte defensiva. Primeiro, e como é que a gente vai equilibrar? Se equilibramos com 4 ou com 5, como é que nós fazemos a questão do equilíbrio, as reações à perda, e estabelecemos quem é que são os jogadores que fazem maioritariamente a ruptura e quem é que fica mais em equilíbrio. Contudo, nós atualmente já estamos em evolução que nós conseguimos, ou os jogadores, neste caso, conseguem intuitivamente perceber que momentaneamente estão numa posição de equilíbrio, que a tal de equilíbrio vai em ruptura e eles já fazem as funções que são dos outros. Podem não fazer com a mesma qualidade ou com a mesma eficiência. Eu não gosto de falar muito de qualidade, porque a qualidade é sempre relativa, mas nós temos uma equipa neste momento crescente e com jogadores que estão totalmente diferentes do início da época para agora. Acho que isso é notório.
Não sei se respondi à sua questão. Excelente. Já agora, esta reação para muitos jogadores, se calhar uma novidade, este tipo, outros métodos de treino, houve jogadores que estiveram muito tempo parados também e perde às vezes essas noções de que às vezes o que é o treino, o que é o microciclo, estas, vamos chamar modernices, às vezes se encontra para alguns jogadores que ao fim de 10 anos sem jogar, o futebol evolui. Sim, exato. E como é que foi a reação deles? Como é que tem sido? Eu digo, a malta que está parada, nós temos uma equipa, apesar de sermos uma equipa sénior, nós tirando o nosso velhinho, Machadinho. Vou já falar sobre isso. E o André, possivelmente o André, o Rui, que tem ali 29, 30 anos, nós somos uma equipa sub-23. E então esses jogadores estão parados. O seu passado desportivo, eles já tiveram acesso, porque os treinadores cada vez mais, mesmo que não tenham acesso à educação superior em desporto, os cursos de treinadores, por exemplo, em Aveiro, estão cada vez melhores e muito por fruto do trabalho excelente que a Associação de Futebol de Aveiro tem feito. Então os jogadores já começam a ter vivências de treino, em termos metodológicos, digamos de ponta, olhando às modernices, aquilo que a gente chama de modernices, e eu aprendi muito com um treinador antigo, eu chamo-lhe os dinossauros, e eu aprendi muito com eles, porque estamos a falar de Martelinho, estamos a falar do Mr. Martins, que eu não referei, que é conhecidíssimo aqui no futebol em Aveiro, e a gente aprende muito. Eles não usam a nomenclatura, mas isto também é, nós para sermos bons, os jogadores também não querem saber da nomenclatura. Exatamente. Dá ou não dá, o que é feito. Aquilo prático. Teve aqui o André acho que é um excelente exemplo desse jogador que não está totalmente diferente, e é um jogador que tem milheiroense, até nas veias, deve estar lá tatuado nas veias, milheiroense. Estamos a falar de jogadores que estão naturalmente habituados a outro contexto, porque temos que ser o futebol, principalmente no futebol, os treinadores mais antigos já têm filosofias e periodizações, porque a gente está a falar de periodização, que é a organização do microciclo em função ao jogo, se calhar mais arcaicas, não estou a dizer que estão erradas, são passadas, e eu acho que nós temos que ir sempre buscar o melhor ao passado, porque o passado é que nos trouxe até aqui, e às vezes a gente esquecemos, nós novos temos às vezes a mania de chegar e fazer o corte, e eu aprendi da melhor maneira, que foi a ver que o passado nós estamos aqui hoje porque o passado trabalhou muito, andaram 40 anos a evoluir isto, e nós temos que pegar nessa base e naturalmente olhar para o que eles fazem e ter a humildade de ir buscar o melhor, como eles também têm que ter a humildade de olhar para nós e perceber que há muitos que fazem isso, que se atualizam. E nesse sentido acho que os jogadores sentiram-se muito bem. Nós podemos não estar em lugares de subida, mas aquilo que nós temos é uma equipa que parece que é campeã. Balneário, ambiente, seriedade, mesmo com a desilusão de já não ser possível, nós agarrámos àquilo que é a seriedade e àquilo que é o gosto que eles têm por treinar. E eu tenho muito respeito por isso, porque malta que vem de faculdade do Porto, Coimbra, muitos que vêm, outros estão a trabalhar, às vezes estão a trabalhar como vendedores na zona de Viseu, vêm a correr para o treino, e eu também acabo por ser flexível em termos de horários, porque eu tenho que compreender o lado deles. Exatamente. Mas eles vêm, ou avisam, têm esse respeito, e eu tenho um enorme respeito por todos eles. E a questão aqui nós treinadores, é para os resultados, mas é por eles. E o primeiro barómetro, porque os resultados é algo que eu não consigo assegurar, porque eu sou apenas uma variável da equação. Eu costumo dizer que eu sou um multiplicador. A minha função é tentar que o meu multiplicador seja mais do que 1 e 0. Ou seja, porque se multiplicar por 0 estraga-se. Então tentar aumentar nessa equação. E aquilo que eu prometo sempre, e esta época prometi a mim mesmo e aos jogadores, e já está a acontecer, era uma evolução natural deles. Não sou eu que faço deles melhores jogadores, e eu acredito que com a forma como nós trabalhamos, nós criamos condições para o melhor de cada um vir ao de cima, e é o que está a acontecer. Há jogadores que estão irreconhecíveis. Nós tivemos um caso eu estou a olhar ali para um cascol do Valcâmara, tivemos um jogador, eu costumo dizer vendido, não é? Nós vendemos um jogador que foi transferido para a primeira divisão, que saiu do nosso plantel esta época, e era um jogador que se calhar era visto como um flop, pelo menos era o que se falava, que era um flop na época passada,
e para mim estava a ser dos nossos melhores jogadores, e a prova disso é que ele teve o prémio merecido, e desejo que também lhe corra bem. Mas isto é que o que aconteceu a ele aconteceu aos outros. Só que nele que teve outra expressão, e tem outros jogadores por aí, tem também jogadores que vêm do Inatel, que estão nessa equipa e atualmente nunca mais voltam ao Inatel, porque estão a fazer uma excelente época. Os resultados, eu digo que é mais, se calhar, para a promoção, minha própria promoção, como treinador, porque os resultados é que fazem que nós tenhamos, se calhar, outras oportunidades, mas eu foco-me naquilo que controlo. Os resultados eu faço a minha parte e depois vemos se dá ou se não dá. É um jogo, aliás, porque nós esquecemos muitas vezes, é um jogo. Não é mais que um jogo. Exatamente, mas pronto. Mister, há bocadinho tocou aí muito bem no Machadinho e no Vieira, são duas peças já com muita experiência, com muitos anos, mas também há muita juventude, e há um bocadinho em off estávamos a falar de algumas situações. Como é que é gerir os velhinhos e os novinhos, que às vezes pode haver café e isca, ou não há? Não há. Por mais incrível que pareça, eu acho que tem a ver Conhecendo o Vieira e o Machadinho, como conheço, sei que é gente top, por isso não é de gente entrar nesse esquema. Era aí que eu ia chegar, que é, quando se tem grandes homens aliados a grandes jogadores, e nós estamos a falar de Machadinho, eu costumo dizer que ele é o nosso museu. Nós vamos abrir um museu em Milheiros e vamos meter lá o Machadinho, porque é um atleta que nem tinha necessidade de voltar, não tinha necessidade, já podia se aposentar com uma carreira brilhante, e se calhar hoje em dia o Machadinho chegava mesmo ao mais alto patamar do futebol nacional se tivesse começado hoje com 18, 19 anos. Só que eu continuo a dizer que ele, o Vieira, eu podia falar aqui de jogadores também, mas a seguir a eles os mais velhos têm 29, 28, e eu ainda considero jogadores novos. Exatamente. Mas vou falar destes dois, são atletas que têm ali uma personalidade de grandes homens. Porquê? Primeiro, sabem estar, têm caráter, sabem acolher, sentem a terra. Há um grande slogan, se assim posso dizer, por parte do nosso presidente Toninho, que diz: sangue na terra e terra no sangue. E eles têm isso, além de sentirem o clube, sentem o clube, e eles são desprovidos de egoísmo, porque na fase em que eles estão mesmo pelo clube. E é muito fácil de gerir. Mesmo o André, porque o André não é um titular absoluto, e como capitão, de forma irrepreensível, soube estar no seu lugar, vai jogando, porque a evolução tem sido crescente, e vai jogando, e é um jogador totalmente diferente de início da época, já posso aqui dizer, e se ele estiver a ouvir, acho que é notório. E o Machadinho também estava expectante, não conhecia pessoalmente, e é um belíssimo jogador. Estamos a falar de um atleta com 41 anos, jogando 90 minutos, faz vida, é o tal caráter, é o exemplo para os mais novos. Os mais novos com ele, e ele não utiliza tom de voz mais áspero, não os cobra, é o exemplo, e é uma pessoa muito afável. E esta nova geração, porque eu tenho também esse trato com eles, e às vezes eu acho que o choque geracional com treinadores mais antigos e diretores mais antigos tem a ver com o que era o futebol de antigamente, porque eu vivi isso como adjunto de atletas com o Machadinho e mais velhos. Eu até podia aqui nomear, vou dar um exemplo do Moisés, não sei se vocês se lembram, o Moisés jogou no Espinho, quer dizer, personalidade fantástica, se calhar ao nível do Machado, em que mas podia estar aqui a falar, por exemplo, do Batista, que também agora é treinador, que é um espectro oposto, excelente, só que com um feitio diferente. Muito diferente, mas antigamente o feitio, os jogadores com esse perfil mais agressivo, homens mais viris, eu digo isto porque a agressividade, os tempos eram outros. Exatamente. Então havia um tratamento também totalmente diferente, que não se pode ter esse tratamento com os novos, porque os novos a gente perde-os, e no fundo nós estamos aqui no desporto, não é para provar força, nós estamos no futebol para criar oportunidades, e esta é a nossa realidade, esta é a nova geração, e isto nós temos que nos saber adaptar, e acho que foi a combinação perfeita. Malta mais velha, com o perfil certo, a saber enquadrar e abraçar os miúdos sentiram-se em casa, e eles também sentem que a seriedade, porque olham para o Machado, olham para o André, foi que eles tinham tudo para dizer: sou eu e mais 10 se quiséssemos, ou eu já ando aqui há muito tempo e puxar dos galões. Exatamente. Mas não, eles olham pelo exemplo, são os que trabalham melhor, são os que sabem estar, são os que acatam com as minhas decisões, porque em todo o caso são o Machadinho,
é o que é para nós, porque efetivamente rende, porque efetivamente tem impacto, porque efetivamente merece. E o merecer não é só treinar bem. Treinar bem, eu continuo a dizer que não pode ser um pretexto para jogar ou não jogar. O treinar bem é o imperativo de quem quer ser um jogador de futebol ou um jogador de outra modalidade qualquer. O treinar bem está inerente àquilo que eu treinar bem. Eu tenho que treinar bem independentemente se estou no Milheiroense ou se estou no Futebol Clube Porto, no Benfica. É um imperativo de quem quer ser um bom profissional. E acho que esta mistura geracional foi perfeita. Pela personalidade, estamos a falar desses dois. Ok, mister. Há um bocadinho também já demos um cheirinho sobre a competitividade do campeonato, mas eu aqui acrescento mais outro. Neste campeonato há uma inclusão de algumas equipas sub-23, e é uma equipa B, creio eu, que é o Flor Grade. Há treinadores que não gostam muito, há outros que gostam, outros que até acham piada, mas qual é a sua opinião da inclusão? Eu sei que é o que está nas regras da associação, que se não houver 10 equipas, ou menos que 10 equipas, sub-23 são incluídas no campeonato distrital da 2ª Divisão. Qual é a sua opinião sobre isto? É assim, eu gosto que o campeonato tenha mais equipas, haja mais jogos, porque uma das coisas que eu falo por experiência própria, eu nunca tinha disputado 2ª Distrital em nenhum escalão. E eu continuo a dizer que eu venho para o Milheiroense de 2ª Distrital, mas é sénior e é um aliciante extra. E eu tinha a noção, comecei a pesquisar muito poucos jogos, o campeonato parava muito. E eu estar habituado a ter sempre jogo, só parava por causa das seleções nos campeonatos nacionais, ou no Distrital de Aveiro, primeiras divisões, é jogos sempre a rolar. Aliás, até muitas das vezes até tínhamos que fazer jogos, se houvesse algum problema, nós teríamos que fazer jogos a meio da semana para reequilibrar o campeonato. Eu gosto, só há eu se tivesse que colocar um senão seria, depende da tipologia ou da qualidade daquilo que são as equipas. Por exemplo, há equipas sub-23 que não estão preparadas para o campeonato. E isso é que, para mim, essas equipas elas têm que ter o direito à competição, mas aí decai bastante o nível. Mas isso também é um lado positivo, eu falo por mim. Uma das coisas que eu gosto é tentar dar o máximo de tempo a todo jogador de plantel, independentemente, nós sabemos que temos uns jogadores que nós classificamos como a nossa base e é os que nós contamos e que têm mais qualidade olhando à competição, e temos outros que têm mais dificuldades. E eu gosto muito destas equipas, porquê? Porque independentemente do resultado, e às vezes eu tenho às vezes este defeito que é arrisco um bocadinho, mas arrisco pelos jogadores, porque eu acho que todos que treinam, apesar de que é o que eu digo, eles estão ali porque querem e assumem um compromisso, e acho que nós temos que voltar aos valores antigos, e os mais velhos são irrepreensíveis nisso, assumem a palavra, temos que ir buscar a essência do futebol antigo, a paixão, o querer, o sacrifício, o passar por dificuldades, porque a malta mais nova às vezes, a primeira dificuldade, estamos numa sociedade do tudo para ontem, do facilitismo, e a palavra sacrifício às vezes eles têm uma bocada de aversão, mas esse sacrifício tem que haver, porque não há nada que valha a pena que não se consiga sem sacrifício. Exatamente. Porque a dificuldade é que vai fazer com que o prémio seja realmente válido e valoroso. Isto para dizer o quê? Eu acabo por gostar, porque nessas equipas o objetivo não é chegar lá e espetar 12 ou 13, é esses jogadores ver o quanto eles cresceram, ver o prazer de eles estarem a jogar e o prazer de eles conseguirem evoluir. Não há ali 2 ou 3 equipas, talvez 2 equipas um bocadinho mais abaixo, mas as outras muito competitivas. Acho que até para eles acho que é uma oportunidade brutal para os jogadores sub-23. Porquê? Porque se eles forem sérios, pode ser uma oportunidade brutal para não deixarem o futebol e estarem preparados para entrar no futebol federado. Não estou a dizer que o campeonato sub-23 por si só que não era válido, mas podíamos ver que a Fulgreiro todos os anos estava a passear nesse campeonato, e eles este ano, com uma equipa muito forte, com muita qualidade, estão a disputar ali o cheio, estão a ter dificuldades com os outros. Porquê? Porque depois a questão é, nós podemos depois ir falar do jogar bem ou jogar mal, isso é muito relativo, depende, porque o adepto e mesmo um analista, um profissional da área da comunicação, todos nós temos uma preferência por um determinado tipo de jogo. Jogar bem ou mal é relativo. Para mim,
nós temos que ter uma crença e uma ideia de como é que nós queremos. Para mim, o jogar bem é eu ter o máximo de talento e tirar o máximo de talento dos meus jogadores e algo atrativo também para quem vem ver. Nem sempre é possível, é óbvio, mas é isso que a gente almeja. E eles conseguem ter um futebol também bom. Fizemos bons jogos, nós com eles tivemos 2 bons jogos intensos e agressivos, e quando a gente tem essas equipas, ainda jogámos lá agora com o Couto, com o Jancho, o 23, foi um jogo intenso, competitivo, ou seja, jogos, então tudo que seja jogos equilibrados e nivelados, eu acho que só promove o futebol em geral, promove-nos a nós, porque não podemos relaxar. Temos mais jogos durante a época, o que só é bom para a nossa visibilidade, para todos, e para os próprios jogadores, porque tem mais competição, e saímos todos a ganhar, à exceção, pronto, de uma outra equipa que, com as dificuldades que eu sei que eles passam, às vezes de fazer uma equipa e se calhar só treinarem uma vez, ou em condições mais difíceis, passam equipas que geralmente andam ali e acabam por não aprender, os jogadores acabam por não tirar nenhum sumo, porque derrota pesada todas as semanas não é fácil, mas acho que é de louvar o facto de eles estarem lá e ainda aparecerem, mas acho que só faz bem ao futebol é termos um campeonato mais competitivo. Já que estamos a falar em sub-23, vamos descer mais um bocadinho. Sim, sim. Vamos até aos júniores. Que ligação aqui há em Milheiros entre os júniores e os séniores? E se é uma ligação positiva ou se acha que é de prolongar essa ligação? Já falava da ligação do Machadinho com 42 anos. Se eu disser que nós andámos há largos meses, que foi se calhar esse foi o grande objetivo da época até meio, que foi nós olhámos para a equipa de júniores e de juvenis que tem boas gerações e bons jogadores, olhando à realidade do clube, foi começar a fazer uma ligação mais, não tanto clichê. Muitas vezes é clichê a gente contratar um jogador para os júniores e dizer, opa, vais treinar aos séniores. E depois, e já vi treinar aos séniores, já acaba por ser um clichê, porque é bem treinar e depois andam ali às vezes a tapar buracos, e o que só lhes faz bem, porque o jogador, efetivamente, vir aos séniores antigamente era algo muito difícil, atualmente é mais fácil, mas vir a clichê, sendo ainda júnior, claro. Mas nós este ano identificámos internamente que a equipa de júniores tinha elementos muito acima da média, mesmo para a realidade de segunda distrital. Falámos com o coordenador, com o João, e ele mostrou-se aberto, que ele também é o treinador de júniores, mostrou-se aberto. Falámos com a direção e achámos por bem que os miúdos tinham que fazer uma ligação. Então essa ligação começou há 3, 4 meses, em que periodicamente começaram a vir treinar connosco, escolhidos por nós em posições, alguns dias, e aí vem para mim o maior orgulho que tenho, e acho que o Milheiroense e a direção deve estar igualmente orgulhosa, porque já estreámos 2 júniores, e digamos que são 2 júniores de primeiro ano, que para o ano ainda são júniores outra vez. Estreámos 2 júniores, a semana passada, e outro já fez 2, 3, se não me engano, 3 jogos. 3 jogos, não estamos a falar de minutos, e é jogar minutos consideráveis. Dá um prazer enorme, porque ver que os miúdos sentem-se que contam, sentem que vir aos séniores não é só pela questão da intensidade do treino, porque isso por si só, quer queiramos quer não, já lhes dá um alento maior, mas eles sentirem que a gente conta com eles, é um prazer, mas isso é a minha parte pessoal, é um prazer enorme, ver um miúdo quase a chorar no último jogo, agradecer, que nunca tinha pensado que iria estrear-se, até posso falar dos nomes porque eu acho que eles merecem. Foi o Gabi, que é um médio centro da equipa de júniores, e um extremo que é o Rui André, que já fez o nosso 3º jogo. Acho que são atletas que têm que se manter com os pezinhos assentes na terra, porque nós temos uma condição, nós contamos convosco, a partir do momento em que a vossa postura em baixo for diferente para pior, e vocês não começarem, porque o imperativo para fazer parte do nosso plantel, e os mais velhos ajudam, às vezes pode chegar mais tarde, às vezes podemos não começar à hora certa, mas a partir do momento em que apita, é que tem que ser a dar o máximo, chateado, não chateado, e eles entenderam bem a mensagem. E acho que também o trabalho feito pela formação e pelo treinador de júnior, o treinador de juvenis, que também está a fazer um excelente campeonato, do Milheiroense, acho que é de louvar toda a estrutura
E também tinha que falar aqui do Rui Pinho, naturalmente, sendo ele o vice-presidente ou o presidente da formação, que torna esta ligação muito mais fácil, e é um homem de futebol que conhece profundamente, igualmente como o presidente, é chamado Plutoninho, muito queridamente, em termos internos, eu não consigo, porque custa-me, mas fica sempre presidente. Fica sempre presidente, que é mais fácil, que é um homem do futebol, então eles têm, por essa bandeira, não fazem muito alarido, também por fruto de não queremos dizer nós estamos a lançar só porque sim, não, nós estamos a fazê-lo por convicção, e acho que isso tarde ou cedo sairá e será uma imagem de marca. Mas têm que merecer, porque eles merecem. A gente não vale a pena dizer que vamos apostar nos júniores se a gente sentisse que a equipa não tinha ou não havia jogadores como mais-valias, porque isto na vida não é porque nós trabalhamos muito que vamos muitas das vezes ter o prémio. Isto faz-me lembrar nos estudos. Há muita malta que estuda muito, nunca vai tirar 20 nem 18, vai tirar o melhor possível. Mas há aquela malta que se calhar até nem estuda tanto, mas vai ter melhores resultados. E isto é para quem está preparado. E os miúdos não é que estejam preparados, mas têm potencial e mostraram-se a um bom nível os dois. Tem mais aí na fornada, ponderamos será que vai dar ou não vai. O que vai ditar isto agora é sempre o jogo a jogo e a semana, mas dizer que estamos atentos e que há lá mais 2, 3 jogadores muito interessantes que para o ano ainda são júniores, e acho que isso aqui é a verdadeira saúde de um clube, é saber que nós temos ali gerações e a geração de juvenis que sobe. Acho que é de olhar e de se agarrar para aquilo que é o crescimento do futuro do próprio clube, porque acho que os clubes têm que começar a olhar mais internamente do que tentar e aspirar jogadores fora, e porque eles sentem também a camisola. Exatamente. É uma ligação que é para continuar de certezinha. Mister, há um bocadinho falámos do relevado, mas também costumo perguntar a todos os treinadores as condições de trabalho são as ideais. Nunca são ideais, treinador que é treinador nunca está o ideal. Depende. Isso não, eu continuo a dizer que eu fiquei surpreendido, porque eu mesmo no meu passado, tanto como jogador como treinador, nunca tinha defrontado o Milheiroense. Sabia naturalmente da história do Milheiros, por aquilo que era o passado na terceira divisão, um clube fortíssimo na altura. O Sr. Arménio Pinho era o presidente, um clube em que tinha o professor Carlos Miragalho como treinador da equipa principal, em que eles estiveram na terceira divisão, e grandes equipas que o Machadinho fazia parte das equipas, né? O Vieira fez também, parte sempre. fez parte sempre, mas equipas que estiveram na terceira, o próprio presidente, o Toninho, que jogou no tempo áureo do Milheiroense. O Milheiroense tinha grandes equipas e disputava com os grandes da Aveiro no campeonato, na antiga terceira divisão. Estamos a falar ao nível, na altura, São Joanense, Lourosas, Lamas, e equipas fortíssimas também da zona do Porto, como o próprio Felgueiras, que já estamos a falar mais da norte ainda, se não me engano, Braga. Depois também podemos falar aí Coimbrões e por aí fora. Estamos a falar de um clube com a história que infelizmente veio parar onde veio parar. Muitos clubes aconteceu o mesmo, e quando eu chego deparo-me com uma estrutura, eu vou dizer, tem de grande potencial. Porque é assim, nós quando falamos do relevado, não é como desculpa, mas é um facto. Nós gostamos mais do relevado, naturalmente, mesmo que não esteja. Mas eu entro para o nosso futebol, a forma como nós queremos jogar, os nossos médios sentem-se muitas vezes desconfortáveis, e eu os sinto. Então muitas vezes eu sinto que o jogador está mais preocupado em tentar dominar a bola, porque ela vai-lhe vir a saltar, porque o terreno está bastante irregular, do que seja de jogar no nosso sintético. Nós temos um sintético de excelência, de topo, aquilo pode vir lá um dilúvio, aquilo não encharca, e ali a bola anda sempre certinho, rola sempre. E nota-se, é uma coisa que se sente quem está a ver, é a tranquilidade. O jogador já está totalmente diferente. Agora, um bom relevado é sempre um bom relevado, e acho que nada chega a isso, mas tem excelentes condições de trabalho, e eu acho que assim, há sempre prontos a melhorar, mas a relva já está a melhorar. Temos um excelente sintético, portanto eu não posso pedir melhor, porque não temos a relva, nós poupamos a relva, temos um dos melhores sintéticos. Temos material de treino, seja novo ou seja velho, temos material pronto a usar. Pode sempre fazer um ajuste, pode sempre fazer uns investimentos. Estamos a falar de uma coisa irrisória. Eu acho que o clube oferece tudo, oferece balneários de excelência, tanto para a equipa da casa como para a equipa visitante, e eu vejo isso quando vou jogar em alguns clubes.
não estou a criticar os outros clubes, porque cada um dá o melhor que pode e sabe Deus, às vezes, os clubes para fazer uma equipa, e por isso é que eu tenho muito respeito e acho que essas equipas devem continuar a estar, porque há equipas que têm muitas dificuldades para se manter, mas mantêm e inscrevem a equipa, eu acho que isso é de louvar. Mas temos condições fantásticas. Se eu pudesse dar aquilo que eu gostaria, acho que nós temos potencial, porque temos toda uma estrutura de clube nacional. Se o clube conseguir ter a feliz sorte de conseguir voltar a ser o que era, acho que é só melhorar o que já está feito. Talvez construir um ginásio, eu digo isto, um ginásio, algo que seja de suporte não só à equipa médica, mas como seja mesmo para nós equipa técnica. Exatamente. Mas estamos a falar também de um investimento que é mais avultado. Exatamente. Uma coisa bem feita, mas mais avultado, mas isso são coisas que, olhando à nossa realidade, eu acho que o Milheiroense tem das melhores condições de trabalho do campeonato. Tenho o mais importante, é bolas, coletes, sinalizadores, mas tenho uma direção que não falha com nada. Não falha com nada. É o mais importante. É o mais importante, que essa é a condição máxima de trabalho. É por aí que tudo começa. Exatamente. Mister, estamos também já quase a terminar a nossa conversa, mas antes de terminarmos e de pedir uma mensagem final, peço sempre para falar dos adeptos. Que adeptos é que encontrou em Milheiros Paiás? Olha, ou já tinha a noção do que ia encontrar? Não tinha noção. Não tinha noção, sabendo eu que um clube com tanta história tem sempre aquele adepto mais agarrido, o mais velho, que sente o clube. É normal que esse adepto esteja, se calhar, ou tinha estado nos últimos anos mais afastado, porque o clube também caiu onde caiu e as pessoas acabam por se afastar, mas não esperava ter tanta gente a ver os jogos. Nós, segundo, eu não sei precisar, mas posso, neste caso, dizer o que a minha direção foi dizendo ao longo da época, que é: este ano estamos a ter um recorde de assistência, não só em casa, mas como fora. E isso é notório. Nós fomos jogar à Gafanha da Encarnação e nós tínhamos mais adeptos de Milharos na Gafanha. Imagino uma viagem ainda consideravelmente longa, e estamos a falar de muitos adeptos jovens, crianças da formação que começam a viver os séniores. Eu não sei se é por esta ligação que nós estamos a fazer mais. Nós deixámos os miúdos entrar, eu não tenho problemas nenhum de ter balneário aberto no dia do jogo, os miúdos pedem para vir, então nós deixámos vir os miúdos ao balneário, quer que são adeptos ou são jogadores do clube, vêm, estão ali um bocadinho com os jogadores, vêm à palestra, tem que ter cuidado com os pis, não é? Ali, às vezes pode ser um ou outro, mas esta ligação familiar transborda aquilo que é o verdadeiro sentimento que começa a fervilhar nos mais novos, o que é raro. E isso transporta-se para os adeptos que têm visto. Nós temos o adepto mais clássico, aquele que é o adepto de Milharos, que não falha, o mais antigo, o crítico, e tem que ser crítico, porque nós temos que sentir também que essa pressão positiva, e temos aquele adepto que nos apoia, a mesma coisa a correr mal, a bater palmas, a cantar, até claque neste momento temos uma claque. Que houve um jogo que eles não foram por um problema da pessoa que organiza, pessoal, e nós sentimos logo a diferença de eles estarem lá ou não. Portanto, nós equipa, sentimos muito prazer. Sou-lhe sincero, quando começa o jogo eu ligo o modo, estou tão focado, só ouço o barulho, mas sente-se que é o futebol no estado puro, e é por ele, porque no fundo nós jogamos por eles. Nós queremos estar no futebol, mais do que a questão monetária. Eu continuo a dizer que o meu grande objetivo é conseguir viver do futebol de forma digna, ou seja, ter um ordenado digno e poder dedicar-me a 100%. É o meu grande objetivo de carreira. Onde é que eu vou, onde é que eu chegarei, vou fazer o melhor possível. Eu acredito que se trabalhar, não sei, é uma questão de, não é de se, é quando. Agora, nós trabalhamos é pelo espetáculo, e é assim que eu gosto de influenciar os meus atletas, é que nós temos que jogar, porque sem adeptos não há espetáculo. E eu digo isto ao mais alto nível, nós temos que jogar para eles. E nós poderíamos aqui entrar noutra temática, que está para outra entrevista, que tem a ver com aquilo que eu gosto muito, que é a criatividade e a magia, e só se consegue criatividade e magia se nós treinadores sairmos da nossa parte de treinador, de querer controlar tudo, e arriscarmos e deixarmos os jogadores, que são eles que brilham, começar a vir ao de cima o melhor deles. Muitas das vezes é desconfortável, mas à conta disso, todos os jogos nós temos ações
imprevisíveis a acontecer e magia a acontecer, que faz com que os miúdos ainda ganhem aquele entusiasmo de viver aos jogos séniores. Os próprios jogadores sentem-se motivados e os próprios adeptos. Às vezes bem jogado ou mal jogado, mas o adepto gosta. Porquê? Porque vem golo, vem um jogo que os agarra e que os faz andar quilómetros para ir à Gafanha ver um jogo de segunda distrital. E acho que essa é uma das grandes vitórias que nós temos que ter, mas é uma coisa que eu levo para mim, para o resto da minha carreira, que é, eu tenho que jogar para os adeptos. Para os adeptos não é só do meu clube, é o adepto, quem gosta de futebol. Quem gosta de futebol, quem gosta de desporto, acho que nós temos que jogar para eles, porque são eles que nos dão o nosso ser, e um dia mais tarde são eles que dão as audiências, e a audiências é que dá também aos clubes a rentabilização também, não é só a parte desportiva. E acho que é o espetáculo, que eu acho que o futebol é arte e nós temos que promover isso para não se perder aquilo que no antigamente, podemos ver que nós mudámos muita coisa, mas o futebol antigo tem isso e é isso que eu quero tentar manter o mais intacto, além dos valores antigos de ser sério, ser-se homem a sério, um homem de palavra, tem a ver com o brio e o espetáculo, promover criatividade e espetáculo, e é um bocadinho por aí que eu acho que estes adeptos, quando fazem-nos sonhar. Oh, Mister, já adiantou, mas se quiser ainda deixar uma mensagem final, é isto que eu costumo pedir sempre. Eu sei que já estamos na fase final de campeonato, mas de qualquer maneira o Milheirense ainda vai a jogo todos os domingos. Vai. Domingos ou sábados, independente. Sim, exatamente. O domingo é entre aspas. Sim, mas todos os domingos. Nós temos uma mensagem clara e eu acho que a mensagem tem que ser passada principalmente primeiro para os meus jogadores, porque eu sem eles, ao domingo, não tenho expressão. A minha expressão máxima é aquilo que é o comportamento deles a cada domingo e eles são a expressão máxima daquilo que é a minha paixão e o canalizar e o materializar das minhas ideias. Mas as minhas ideias são sempre em função de os servir a eles. Então, a mensagem que eu dou é que nós, independentemente de sentirmos frustrados, porque eles sabem que é uma coisa muito interna e não vou estar aqui a passar para fora, nós sabemos o porquê das coisas também não terem dado certo. Nós temos que focar naquilo que a gente controla, nós temos que saber que isto é um desporto e o perder está intimamente ligado ao ganhar e ao empatar, portanto é sempre uma possibilidade, nós temos que fazer de tudo para que a gente possa ganhar. Então eu digo sempre isto e eles sabem muito bem que nós temos que acabar cada jogo, independentemente de estar algo em aberto ou não, porque nós nunca sabemos o que é que pode acontecer. Acontece equipas subirem repescadas, acontece, por exemplo, ter empresários a ver e eles, se não derem o máximo, se não derem o melhor de si e dizer assim, no final do jogo, chegarem a casa dentro de 4 paredes, olharem para o espelho sem ninguém à volta e olharem e dizer assim, eu dei tudo o que tinha, não deu porque não foi por nossa causa. Nós temos que acabar com esse sentimento. Então a mensagem que eu peço a eles é que acabemos a época a honrar aquilo que é o nosso trabalho desta época, que apesar de tudo é muito glorioso para aquilo que foi a nossa realidade. Apesar da frustração, é darmos o nosso melhor, porque quem dá o seu melhor acaba sempre por ser recompensado, e temos respeito por uma direção que nunca falhou com nada, que ia agradecer, porque nós temos que jogar por eles e pelos nossos adeptos, que à chuva e às condições, que nós não temos as condições de um clube profissional, e eles põem uma casa composta, vêm nos ver à chuva, vão fora, e acho que é por eles que nós temos que continuar a dar domingo a domingo aquilo que é o melhor, e no final é por nós, porque no fundo nós temos que fazer as coisas por nós enquanto grupo, porque nós é que trabalhamos todos os dias, à chuva, ao frio, para chegar ao domingo e conseguirmos o melhor possível, que é a vitória para o Milheirense. Mister, muito obrigado por tudo. Foi um gosto. Espero que tenha muitas felicidades no resto do campeonato e espero que continue também o Milheirense. Okay. É para mim que é também um clube que me diz alguma coisa, não foi muito tempo que passei lá, mas estive lá há algum tempo. Também, já agora, desejar ao Milheirense um feliz aniversário, porque é recente este 50º aniversário. Exatamente. Um abraço também a alguns elementos do Milheirense que deixo aqui. Também alguns atletas também, que também foram meus atletas lá. Já sabe, lá em casa, faça uns likes, subscreva as nossas redes sociais. Até uma próxima.